E aí, meus amigos, estamos aqui começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Hoje estamos começando esse vídeo, é um vídeo de número 108, tá? Vamos fazer estudos em Petrobras, Vale, Cogna Educação, Bradesco e Americanas no Setup JJ. Vamos nessa? Aqui estão as nossas redes sociais para quem se interessar em seguir. A gente sempre lembra que tratamos principalmente sobre mercados financeiros, leituras em geral e temas positivos para a nossa evolução, tá bom? É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas aqui de uma forma gratuita, totalmente gratuita, que eu compartilho aqui as minhas visões pessoais, né, as minhas perspectivas pessoais particulares, para que todos nós possamos crescer juntos, tá bom, meus amigos? Para que a gente se torne melhor a cada dia, né? A filosofia do Kaizen que a gente comenta, vira e mexe, a gente comenta bem aqui, tá bom? Essa é a tela do Setup JJ, né? No qual eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço, onde a nossa busca incessante aqui é saber o como, o quando, o onde e o porquê, no objetivo de obter o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos, tá? E o slogan do Setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa tela aqui mostra de forma detalhada as nossas engrenagens do relógio suíço, né? Ou seja, os nossos indicadores. Lembrando que, como eu falei, estamos no vídeo de número 108, então temos mais de 100 vídeos aqui, alguns explicando de forma bem direta, tá? O título deles é médias móveis, por exemplo, banda de Bollinger, MACD, volume, JJ Index, CCI 50, né? Que a gente explica a origem de cada indicador desse, como foi desenvolvido, o porquê que ele está no Fibonacci, ou no Setup JJ, né? No nosso relógio suíço. O próprio Fibonacci, tá? Está no Setup JJ do chefe, né, do Marco Aurélio Rossi, tá? Trabalhamos também com o Triple Screen do Alexander Elder, né? Com as figuras gráficas, basicamente, principalmente estudada no Thomas Bukowski, né, na Enciclopédia de Padrões Gráficos, né? Encyclopedia of Chart Patterns, né? Candlestick, tá? Principalmente baseado em Steve Nielsen, em Greg Morris e Bigelow, né? Tá? Movimento de preços, análise técnica, desde Munehisa Roma, passando por Charles Dow e outros tantas referências, né? Price Action com Al Brooks. E eu preciso lembrar sempre, tá, meus amigos, e nunca esquecer que a principal peça do setup somos nós mesmos, tá? Dentro desses 108 vídeos aqui, a gente sempre vem comentado isso aqui nos nossos estudos, vem sempre trazido alguma coisa para que melhore essa questão dessa principal peça que somos nós mesmos, tá? Temos vídeos vários aqui sobre disciplina emocional e a gente sempre lembra do tripé que a gente fala, né? Da disciplina física, da disciplina técnica e da disciplina emocional mesmo, para que a gente se torne cada vez melhor aqui na leitura e também na execução das nossas ordens no mercado, tá bom? A gente precisa se preparar, tá? A gente precisa estar bem, né? Com paz de espírito para operar bem, tá bom? Peace of mind, né? Então vamos lá. Estudos em Petrobras, Vale, Cogna, Bradesco, Americanas, no Setup JJ. A gente sempre tem deixado essa tela aqui em todos os vídeos para quem ainda não tirou um print e nesse momento acha interessante tirar. Está aqui, essa é a dinâmica do Fibonacci, tá? São os prováveis caminhos, né, do preço a partir do momento que a gente traça o Fibonacci em nossos gráficos. E vocês sabem que o Setup JJ utiliza também o Fibonacci, né? É mais uma ferramenta muito importante, tá? Vamos nessa. Estudos de PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras no Setup JJ. Esse é o gráfico mensal de Petrobras, né?
Toda semana nós temos trazido aqui o porquê que eu costumo olhar uma vez por semana o gráfico mensal dos ativos, porque aqui nós temos uma história do ativo, né? Por exemplo, o governo Lula, PT, assumiu, né, o primeiro governo, né, em 2003, né? E aí ele passou pela crise do subprime, onde o próprio Lula disse que tinha falado à época que era uma marolinha, né? Aqui em 2008. E não foi essa marolinha toda que ele falou. E depois disso, a Petrobras nunca mais voltou ao topo anterior à crise do subprime no governo PT, tá? Ele fez essa linha de tendência de queda aqui, tá? Em 2010, não, 2010 não está aqui, peraí, só um pouquinho, por favor. Em 2010, né, que é aqui, ó, a Dilma assumiu o governo, né, continuação do terceiro governo PT, né, e Petrobras continuou caindo, tá vendo? Em 2015, quando teve a eleição, a economia foi incentivada, né, a partir de coisas insustentáveis. Então Petrobras chegou a dar uma subidinha, tá vendo? Mas nunca rompeu, ó, tá vendo? O topo anterior, né? E depois veio o preço a se pagar em 2015 e 2016 ainda, onde a Dilma caiu, né? Em começo de 2016, né? Veio o governo Temer, tá? E um tempo depois chegou a vir a recuperação. Em 2017 veio o que chamamos de Joesley Day, né? Que foi aquele problema todo com o Temer, no governo Temer, né? Porém, a partir daqui, ó, Petrobras fez uma linha de tendência de alta, né? Que chegou a partir de 2019 veio o governo Bolsonaro, né? E com a crise da pandemia, né, o ativo chegou a dar essa sofrida aqui, porém ele veio a recuperação dele, né, e rompeu o topo e cresceu e bateu o topo histórico Petrobras aqui, justamente nesse 111 do Fibonacci, ó, né, onde em outubro, né, em outubro para novembro, né, dia 31 de outubro, que foi o segundo turno, Petrobras começou a derreter, né, começou a cair. Nós vemos agora, ó, que a média de 9 já virou para baixo, tá vendo? Né? A de 27 ainda está virada para cima, mas começou a dar uma sofridinha, né? O MACD 18, ó, começa a ficar minguante, ou seja, a compra está perdendo força. E a banda de Bollinger começou a dar uma fechadinha, né? Ou seja, a volatilidade dessa alta começa a sofrer aqui no gráfico mensal de Petrobras, tá vendo? Média móvel exponencial de 200 ainda apontada para baixo. A gente sempre tem trazido e observado essa questão aqui, ó, do volume caindo e o preço subindo, ou seja, essa divergência de preço e volume. E essa divergência, e aqui, ó, veio o sinal de regressão à média tanto do JJ Index quanto do C650, tá vendo? C650 tá para virar para venda, ó, já quase tocando aqui a linha do 100 para romper para baixo. E o JJ Index, o PVT virou para baixo, ó, ou seja, a força compradora tá caindo, né? E vamos ver aí o que vem mais para semanas, né? Falando de gráfico mensal. Indo para o gráfico semanal, meus amigos, de Petrobras, a gente vê aqui, ó, mais claramente a linha de tendência de alta, né? Nós sempre falamos aqui de uma linha de tendência de alta mais forte, ó, que nessa semana agora ela foi rompida para baixo, olha só, né? O preço estava segurando nessa convergência de FIBO aqui, ó, né, do 111,76, ó. Porém ele rompeu para baixo, já começou a cair, né?
o que nos começa a preocupar mais sobre a questão do que falamos, né? Nos tempos passados, esse governo Lula agora, que eu vou chamar do quinto governo PT, terceiro do Lula, ele vinha ameaçando a intervir na empresa. Porém, ele não tinha feito a intervenção ainda na questão do preço, né? De intervir no preço da Petrobras. Porém, na semana retrasada aconteceu a primeira coisa que eu chamei de fato, né? Eu inclusive expliquei a diferença do fato para o ruído, né? O fato é o ruído, são as notícias, né? São declarações e tudo que às vezes geram um balanço no mercado, né? Um movimento no mercado, mas porém depois a tendência continua. Porém, quando começa a vir o fato, né? Começam a aparecer sinais como esse, né? Aqui, ó, me perdoe. Sinais como esse aqui, ó, que nos preocupam mais. Um rompimento de pontos importantes no gráfico, né? O rompimento de uma LTA aqui, né? Dessa LTA mais forte. Na semana passada nós tínhamos trazido esse triângulo, né? Então, essa LTA foi rompida, a média de 9,27 também foram rompidas para baixo. A gente vê, ó, que a banda de Bollinger já fechou aqui, ó, e começou a abrir dando volatilidade para queda, né? Vamos colocar aqui a lupa para a gente ver mais de perto. Olha só, a média de 9 já está cruzando a média de 27 para baixo, né? Ou seja, o MACD já está para virar para venda também. A banda de Bollinger, ela lá embaixo abrindo, ó, para queda, né? Nós vemos também, ó, como falamos, uma queda de volume e volume negativo, ó, tá vendo? Né? E o JJ Index aqui também, ó, o PVT tá rompendo, né? Tá cruzando já a média de 50 para baixo. CCI já tá vendido, ó, e virado para baixo também. PVT também tá virado para baixo, tá, meus amigos? Alvo aqui dentro desse gráfico semanal aqui nesse 76, né? Lembrando que isso aqui não é torcida, não é nada. Isso aqui são dados estatísticos que estamos analisando, né? A média móvel exponencial de 200 aqui no gráfico semanal de Petrobras ainda continua para cima, né? Porém os sinais já começam a dar a venda, né? Já começa rompimento de pontos importantes. Agora aqui nós temos o topo anterior, esse fundo anterior aqui também é importante. Esse fundo anterior aqui também é importante. A gente precisa lembrar que toda média móvel é um possível suporte ou resistência, né? Se vocês verem aqui, ó, o preço foi subindo, testando a média de 9, às vezes testava de 27, né? Chegou a testar de 200, tá vendo? E continuou o movimento de alta. Porém, ó, depois do segundo turno da eleição, ele já chegou a romper a de 27 e a de 9 para baixo. Voltou, mas rompeu de novo agora, né? São sinais de perda da força desse movimento da alta aqui da SLTA, que inclusive essa primeira aqui, a mais forte, já foi rompida agora para baixo, né? Indo para o gráfico diário de Petrobras, ó, a gente vê aqui o topo histórico, tá vendo? A gente vê aqui, ó, que justamente no final de outubro, ó, foi onde a gente teve inclusive esse gap down, né? Aqui formado, ó, com uma linha muito forte de queda, né? Uma queda bem pronunciada. O próprio JJ Index deu o sinal da regressão à média. CCI 50 também, ó, rompendo a linha de 200 para baixo, ó. Tá vendo, ó? Né? Assim funciona o relógio suíço, tá bom, meus amigos, ó? Preço voltou para dentro da banda de Bollinger, abriu candle de queda, ó. Tá vendo? Média começou a virar para baixo, dando o CCI 50 aqui, ó. Me perdoe, o MACD 18, dando venda, compra minguante, tá vendo? As bandas de Bollinger começaram a fechar, ó. Perderam aquela alta que estava aqui, ó. Elas estavam abertas para cima.
eles começaram a fechar. Aqui embaixo começou a abrir para baixo, ó, tá vendo? Né? Volume, ó, caiu e virou vendedor. E aí ganhou força o volume vendedor, onde aqui, ó, o JJ Index deu venda e o CCI 50 também deu venda, rompendo a linha do 100 para baixo, ó. Tá vendo? Assim funciona o relógio suíço. Por isso que eu chamo carinhosamente de relógio suíço, porque são engrenagens, ou seja, são indicadores que vão se confirmando, dando mais convicção de força para o movimento que está acontecendo. E a gente tomar a decisão com uma segurança maior, né? Não é segurança total, não é adivinhação. São dados estatísticos, como eu falo sempre, tá? A gente tem que observar que Petrobras tem mais esse gap down aqui, que ele foi fechado já, né? E agora a gente tem um gap down aqui também, ó, tá vendo? Formado, e a gente formou também uma consolidaçãozinha aqui, ó. Vamos pegar a lupa para olhar direito aqui mais de perto, ó. Que a gente tem um gap down aí, tá vendo? E olha os candles deixados, né? Tem uma regressão à média aqui, ó, tá vendo? O preço voltou para dentro da banda de Bollinger, né? E tá fazendo uma regressão à média, sendo que nós vemos aqui, ó, bem claramente as médias móveis exponenciais de 9 e 27, ó, apontadas para baixo, MACD vendedor, né, e crescente, tá vendo? A duzentona, ó, ficou flat, tá vendo? A duzentona ficou flat, bandas de Bollinger estão abertas para baixo. Teve um crescimento aqui do volume de alta, ó, no finalzinho da semana, né? Na sexta-feira, né? Mas vemos o MACD, mas vemos aqui o JJ Index vendido, né? Com o PVT flat, CCI 50 também vendido já perto da menos 200 aqui, ó, que é sobrecompra, né? Ele não chegou a bater na 200, mas chegou lá na regiãozinha, ó, tá vendo? E segurou, né? Tem regressão à média aqui. O próprio JJ Index, olha o PVT, ele chegou a colar aqui na banda de Bollinger de 50, né? E também segurou, tá vendo? Né? E indo para o gráfico de 60 minutos de Petrobras, ó, nós vemos aqui a formação da linha de tendência de queda. Nós vemos uma mais forte aqui, ó, né? Vemos aqui um fundo duplo, ó, tá vendo? Esse gap que foi deixado, que está aberto ainda, né? A gente vê a média de 200 apontada para baixo, a de 27 ficou flat e a de 9 ficou para o alto, ó, né? Tem uma recuperaçãozinha aqui a partir do gráfico de 60 minutos, né? A gente vê que o 111 aqui do Fibonacci foi rompido para baixo, tá vendo? Esse 100 aqui, ó, desse fibo amarelo, né, que era um fundo aqui histórico, né, foi rompido para baixo também, né? O MACD, ó, tá vendedor, mas tá minguante. A gente vê as bandas de Bollinger fechando, ou seja, perda de volatilidade nesse movimento de queda, né? A gente vê um crescimento forte aqui do volume comprador no final do dia da sexta-feira, e vemos aqui, ó, o JJ Index virando para compra aqui, né? O que ele está sinalizando venda nos tempos gráficos mais longos, aqui ele está dando uma recuperada nos 60 minutos, tá? Sendo que essa questão aqui do rompimento da duzentona para baixo é um ponto importante, tá? É um sinal importante da queda. Porém, a gente vê uma recuperação com fundo duplo, né? E vemos que o CCI 50 deu compra a partir daqui, ó, né? CCI 50 está comprado aqui, ó, né? PVT virado para cima, tá? Ou seja, por mais que temos uma linha de tendência de queda, topos e fundos descendentes, tá vendo, ó? Temos essa correção aqui feita agora com sinais aí, né? Vamos ver que se ela faz alguma coisa para reversão ou se o movimento de queda continua, né? Então, olhando o contexto do ativo, a gente vê, né, que pontos importantes, né, que foram rompidos aqui para baixo no gráfico, tá? Tanto no semanal quanto no diário, a gente vê
que ele rompeu a duzentona aqui no gráfico diário, né? Mas segurou, né? Vemos aqueles candles fazendo a regressão à média lá que mostramos. E nos 60 minutos é linha de tendência de queda aqui clara, com essa correção aqui e alguns indicadores querendo virar para compra, né? O CCI já virou para compra, o JJ Index querendo virar para compra, tá? Vamos ver se isso aqui convence agora pela semana, né? Apesar da linha de tendência ser de queda, o curtíssimo prazo aqui tá dando uma respirada na queda, tá? Nessa queda desses últimas semanas, tá? Vamos então para estudo de Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale no setup JJ. Todos sabem, né, que a Vale é a maior mineradora do mundo, né? É uma empresa brasileira e tudo, bem antiga. Aqui está o gráfico mensal dela. Aqui está a história dela. E a gente sempre mostra aqui esse topo triplo, né? 3 vezes testado o topo. Pessoal, muita gente às vezes não olha, né, o pavio do candle, mas o pavio do candle é muito importante, tá bom? Procurem observar. A gente vê que o ativo que Vale fez a regressão à média, ó, já tocou aqui na média de 9, tá aqui, ó, nesse 76 do Fibonacci em azul. A gente vê que tem uma convergência de fibos aqui, ó, 76 do azul e do amarelo, né? As médias móveis ainda continuam apontadas para cima, tanto a de 200 quanto a de 27 quanto a de 9. MACD ainda comprador e crescente, né? Porém, banda de Bollinger já começou a segurar aqui a volatilidade. A gente observa também a divergência do volume, né? Com o preço, ó. Preço subindo, volume caindo, né? A gente sempre comenta que Vale é um ativo muito suscetível à variação do minério de ferro de Dalian na China, né? Do porto de Dalian. Então a gente tem observado aí um começo talvez, né, de uma dúvida lá no minério de ferro. A gente vai ver no gráfico comparativo, tá? Nós vemos aqui que o JJ Index está comprado, mas olha o PVT apontado para baixo, ou seja, a força compradora caindo, né? E o CCI 50 aqui na linha do 100, ó, meio virando para venda já, né? Indo para o gráfico semanal de Vale, nós vemos aqui mais claramente o topo triplo, né? A terceira vez que foi testado aqui. Esse é o topo histórico de Vale, tá bom, meus amigos? Né? Vemos aqui que essa linha de tendência de alta mais forte aqui, ó, já está sendo ameaçada bem claramente aqui. Olha o candle aqui nela, né? A média de 9 já está apontada para baixo, a de 27 está flat, a de 200 ainda continua para o alto, tá? Olha as bandas de Bollinger fechando, perda de volatilidade da alta, né? Ainda não começaram a abrir para baixo, mas tá aí, né? Vemos também uma divergência do preço com volume, ó. Tá vendo? Volume caindo, preço subindo, né? JJ Index ainda está comprador com PVT flat, né? E o CCI 50 já virou para venda desde aqui, tá? Aonde o JJ Index fez a regressão à média, tá vendo? Indo para o gráfico diário de Vale, tá? A gente vê aqui o topo histórico, né? O terceiro teste do topo histórico. Vemos aqui a formação já de uma linha de tendência de queda no gráfico diário, tá vendo? O ativo tem caído, né? A gente lembra sempre que Vale se tornou o ativo dos gaps, né? Ó, vários gaps, inclusive sem fechar, um gap up, um gap down, né? Tem deixado vários gaps a Vale, tá? A gente observa aqui que as médias móveis de 9 e 27 estão apontadas para baixo. E o MACD também vendedor, ó, e crescente, tá? Bandas de Bollinger começam a abrir aqui para baixo, né?
A duzentona ainda está ligeiramente para o alto. Temos aqui esse 111 do Fibonacci em branco aqui, ó, com o 76 desse azul. Ou seja, temos uma convergência de fibos, né? Aqui, tá? O volume cresceu, mas vendedor. JJ Index vendido, tá vendo? E C650 também vendido, segurando aqui na menos 100, tá? Essa é a questão do gráfico diário. Temos uma LTB aqui, né? Uma linha de tendência de baixa, tá? Sendo que já rompemos esse 76 desse Fibonacci aqui. Já estamos dentro desse filé mignon aqui, tá? E o 76 está aqui do outro, né? Lembrando que a duzentona é dura de romper. Aqui é mais um sinal de força do rompimento da duzentona e desse 111 aqui do fibo branco, tá? São sinais de que, se forem rompidos, é de mais força ainda para essa queda aqui que a gente vê no gráfico diário, tá? Indo para o gráfico de 60 minutos de Vale, ó, a gente vê claramente aqui a linha de tendência de queda, que inclusive foi rompida agora há pouco para o alto e montou essa consolidaçãozinha. Vemos aqui, ó, o gap down e um gap up, né? Essa figura aqui é chamada de ilha de reversão, tá, meus amigos? Um gap para o alto, um gap para baixo, ó. Ou o contrário, né? Um gap para baixo, um gap para o alto. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma ilha de reversão também, ó, né? Tá, ó. Gap para baixo, gap para o alto, ó. Apesar que tem mais gap aqui. Como eu falei, Vale é um ativo que do ano passado para cá se tornou um ativo com muitos gaps, né? Voltando aqui para a análise das médias, ó, a gente vê, ó, a duzentona para baixo, né? A média móvel exponencial de 200 para baixo. A de 9 também começa a virar, e a de 27 flat, ó, MACD comprador, mas minguante. As bandas de Bollinger fechando, tá vendo? JJ Index vendido, ó, indo inclusive para sobrevenda. C650 chegou a testar a região aqui do zero, ó, que é uma região de possível, né, suporte ou resistência, né, e virou para baixo, ó, a linha do C650 está virada para baixo, né. Então o contexto do ativo é esse, né, meus amigos. A gente vê uma correção aqui no gráfico para baixo, né, uma correção para baixo aqui, depois desse terceiro teste de topo histórico aqui em Vale, tá? A gente vê essa correção de uma forma mais forte aqui, segurando aqui por enquanto na duzentona. Vamos ver se rompe para essa semana, né? E no gráfico de 60 minutos a linha de tendência de queda, né, LTB, linha de tendência de baixa, é clara, né, meus amigos, tá? É bem clara. Vamos agora para estudo de COGN3, ações ordinárias nominativas de Cogna no setup JJ. A gente observa aqui agora o gráfico mensal de Cogna, né? Já falamos várias vezes que Cogna abriu capital aqui, né? O nome dela era Croton, né? Abriu aqui por volta de 2007, né? A esse valor aqui um pouco acima de R$4, em torno de R$ 4,50, né? Ele teve uma puxada forte para o alto aqui por volta de 2011 e tudo, basicamente com aquele processo, né, 2012, né, basicamente com aquele processo de fiéis e tudo, tá? E depois caiu fortemente, né, até 2016, subiu forte, onde chegou inclusive no seu topo histórico, que é aqui, né? Topo histórico de Cogna, meus amigos, está aqui, né? A ação a R$ 21,41, né? E o valor atual é R$ 2,23, tá? Quase 90% de queda, né? A gente vê na Cogna uma forte queda de volume, tá? O preço a gente observa aqui, temos falado toda semana, que ainda está segurando aqui no 111 do FIBO da pandemia, né? A gente demonstra aqui, ó, o fundo da pandemia, o topo da pandemia, ou seja, foi assim traçado o gráfico, né? A gente lembra que temos vídeos aqui explicando o Fibonacci e a regra que eu utilizo de hierarquia desses fibos, inclusive com cores padrão, né?
Essa cor roxa aqui, eu já sei que é o fibro da pandemia, quando eu bato o olho nele, em qualquer gráfico, em qualquer tempo gráfico, tá? Nós vemos aqui as médias móveis de 9,27 apontadas para baixo, MACD vendedor, tá vendo? Banda de Bollinger, ó, tá ligeiramente para baixo, tá? JJ Index vendido e CCI 50 aqui nessa região da menos 100, ó. Tá vendido, né? Mas continua segurando aqui no menos 100. Indo para o gráfico semanal de Cogna, a gente vê aqui, depois da pandemia, claramente a linha de tendência de queda, né? Inclusive com esse gap down aqui que foi fechado depois, tá vendo? Temos aqui o topo da pandemia e o fundo da pandemia, ó, tá vendo? E aqui o 111 do Fibonacci da pandemia, como falamos, e o preço está justamente em cima dele aqui, né? Segurando aqui nessa consolidação, ó. Nós temos uma consolidação aqui já há um bom tempo, né? Essa consolidação vem de junho, julho mais ou menos de 2021, ó, para cá, tá vendo? Né? Há vários meses já, né? O volume tem caído, né? As médias móveis de 9,27 estão flats, com um MACD vendedor, banda de Bollinger segurando aqui, média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, JJ Index, ó, ainda vendedor, mas com o PVT bem colado na média de 50, talvez vire venda aqui para a semana, né? Vamos ver, vamos olhar ainda também nos outros gráficos, no gráfico diário e 60 minutos, para ver o que eles nos dizem. O CCI 50 virou para compra aqui na coisa, né? Como eu tenho falado toda semana, há alguns ativos, né, da bolsa que ficaram com preço tão baixo que centavos, né, no caso aqui de Cogna, 20 centavos de variação no ativo é 10%, né? Então qualquer variação de centavos para cima ou para baixo, ou seja, 10 centavos é 5%. A volatilidade é muito grande, só que a gente precisa observar também o volume, né? Inclusive aqui o volume está até abaixo da média de 20, tá vendo? Indo para o gráfico diário de Cogna, a gente vê aqui também, ó, a queda e a consolidação que falamos, ó, que está justamente aqui na região do 111, do Fibonacci da pandemia. Lembra que falamos, né? Na situação atual, ó, o preço chegou a bater na banda de Bollinger, temos a média de 200 aqui apontada para baixo, ó, e o preço chegou nessa região e voltou para... fez a regressão à média, né? Nós temos aqui, ó, a média duzentona apontada para baixo, tá? Temos as médias de 9,27 para cima, MACD comprador, né? As bandas de Bollinger aqui ligeiramente apontadas para cima também, né? Tivemos um crescimento aqui no volume comprador, porém ele perdeu a força, ó, o que dá uma divergência aqui do volume e preço, tá? JJ Index também está comprador, né? Porém, olha o PVT, ele chegou a bater na média na banda de Bollinger de 50 e ele está colado aqui, né, na banda de Bollinger de 50. CCI 50 já virou venda de volta, tá vendo? Né? Então, esse retângulo aqui dessa consolidação tem, de certa forma, sido respeitado, né, justamente nessa região do 111 do Fibonacci, tá, da pandemia. Indo para o gráfico de 60 minutos de Cogna, ó, nós vemos aqui a região, como falamos, né, da consolidação, tá? Essa é a região de consolidação. O ativo, como eu falei, ó, ele sai de R$2 para 2,25, já dá mais de 12%, né? 12, 13%, tá vendo? Então, qualquer centavo aqui, de R$2 para 2,25, 25 centavos de variação, ou seja, ele variar centavos já dá 10%, né, de coisa. E aqui, de volatilidade, e aqui ele rompeu, ó, a média móvel exponencial de 200, a duzentona, que inclusive virou para o alto, ó, virou para cima, tá vendo? Um pouquinho, por favor. Virou para cima, tá vendo?
Médias de 9,27 flat, MACD comprador, mas flat também, ó. O preço fez aqui uma regressão à média, ó. Nessa região aqui, tá vendo? JJ Index está com o PVT colado aqui na média de 50, tá? O volume comprador deu uma crescida. C650 chegou a testar ali, ó, a menos 100 e voltou para cima também. Tá aqui agora nessa região que, né? Como eu falo, pessoal, é um ativo muito arriscado. Você tem que analisar muito a oportunidade. Não estou falando para ninguém não operar ele, mas operar com muito cuidado, tá? Porque é um ativo de risco, né? De alto risco. Pode te dar 10% numa puxada dessa aqui? Pode dar. Você tem que estar pronto para ver isso acontecer, né? Tá bom? Aqui, ó, um candle é 1 hora, né? 60 minutos, né? Um candle todinho desse aqui, ó, saiu dos 2 e 1, ó, e bateu lá nos 2,26, quase 2,30, tá vendo? Quase 15% de alta, ó. Ele pode fazer isso para cima quanto para baixo, né? Tem que observar isso. E aqui é a operação de day trade, por isso que eu falo para observar volume também, porque dependendo do tamanho da sua mão, não dá, né? Não dá. O volume veio de uma vez só e também caiu de uma vez só também depois, tá vendo? Do mesmo jeito que ele deu aqui esses 20, quase 30 centavos, ele caiu aqui também, ó, perto de 10, né? Tá? Então o contexto do ativo é esse, meus amigos. Linha de tendência de queda de Cogna, tá? Linha de tendência de queda no semanal, linha de tendência de queda no diário. E aqui nos 60 minutos a gente vê essa consolidação, no qual o ativo agora está aqui em cima, né? Está aqui em cima, porém as médias móveis apontadas para o lado, né? Ou seja, flat, um crescimento de volume comprador. Ele está acima da média móvel de 50, mas as bandas de Bollinger fechadas. JJ Index indefinido. E C650 também aqui, mais para compra do que para venda, mas é complicado, tá? Eu prefiro ativos mais claros, com uma situação mais clara para operar, tá? Operacional. Vamos agora para estudos de BBDC4, ações preferenciais nominativas de Bradesco no setup JJ. Esse é o gráfico mensal de Bradesco, né? A gente tem trazido aqui semana a semana o Bradesco também, tá, pessoal, para estudar. E a gente sempre comenta dessa alta vertiginosa de Bradesco, né? Aqui, quando a gente vem com o gráfico mensal, a gente está analisando mais ou menos os 20 anos, ó, né? E a gente, nos gráficos comparativos, a gente tem sempre demonstrado o quanto o Bradesco subiu em todo esse tempo, né? Aqui veio a crise da pandemia, né? Tá? E aí ele caiu, só que ele se recuperou, porém não rompeu mais topo histórico dele, né? Que foi aqui, tá? Passou por essa consolidação, no qual nós falamos várias vezes. A gente tem falado sobre os últimos balanços do Bradesco, né? E alguns problemas que têm acontecido lá. Para mim, problemas de tesouraria, de análise de crédito, alguma coisa assim está deficiente lá, né? Primeiro porque o terceiro trimestre de 2021, o balanço veio, inclusive, com prejuízo, e no relatório de administração veio falando, sim, que uma das causas foi questão de empréstimos, né? Não recebidos e tudo, carteira de crédito, né? Com problema. E a gente sabe que Bradesco também emprestou, né? Emprestou 4,8 bilhões, né? Para Americanas, tá? E nesse balanço agora do quarto trimestre, tá, pessoal? De 2022, me perdoe, foi provisionado, né, boa parte do possível prejuízo em cima desse empréstimo
de Americanas, né? Ficou um lucro retido lá para possível cobertura, né? Então o Bradesco tem passado situações aí. A gente vê aqui que ele rompeu, né, essa consolidação que ele tinha feito durante um bom tempo. Lá no gráfico semanal a gente vai ver com mais detalhe. Eu vou deixar para comentar isso aqui lá também. Vemos aqui, ó, a linha de tendência de queda então do ativo, tá? E que ela ficou bem mais forte aqui, né? Já rompemos aqui, ó, fizemos o filé mignon, né, do Fibonacci da pandemia, rompemos a 23. Estamos com a média móvel de 200 aqui logo aqui abaixo, né? Que está ainda virando para flat, né? As médias de 9 e 27 estão apontadas para baixo, MACD vendedor e crescente, bandas de Bollinger abertas, ó, dando volatilidade para queda, volume, né? Tá aqui, JJ Index vendedor, C650 vendedor. Indo para o gráfico semanal de Bradesco, gráfico semanal, ó, a gente vê, né, aqui, ó, a crise da pandemia, tá vendo, ó? Topo da pandemia, fundo da pandemia, e assim foi traçado esse Fibonacci em roxo, tá vendo, né? Vemos aqui, ó, um 76,23, ó, que é o filé mignon do Fibonacci da pandemia, tá vendo? Onde o preço caminha aqui para cumprir ele, ó, né? Tá? Fez a correção aqui nessas últimas semanas, tá vendo? Mais médias de 9, 27 apontadas para baixo, média de 200 também, MACD vendedor e crescente, tá vendo? As bandas de Bollinger abertas ainda para baixo, deu uma seguradinha aqui final, mas ainda está aberta para baixo, tá? Nós vemos também, meus amigos, falando que eu falei que ia trazer, né, aqui, ó, a consolidação, né? Eu acho que essa explicação ainda vai vir melhor no gráfico diário, tá? Então vou trazer ela no gráfico diário. A gente vê uma queda de volume bem forte aqui, né? No ativo, no Bradesco, né? Nas ações preferenciais nominativas. JJ Index vendedor, ó, o PVT apontado para baixo. C650, ó, o C650 ameaça virar para compra, mas ó, tá segurando aqui na menos 100, tá? Ameaça virar para compra, mas continua segurando aqui, tá? Indo para o gráfico diário, talvez aqui eu traga de uma forma mais fácil a questão que eu falei, ó. Gráfico diário de Bradesco, tá? Que é trazer, né? Ó, temos a consolidação aqui, né? Que durou um bom tempo, tá? Aí nós temos aqui, ó, esse gap down, que aqui foi a divulgação do balanço, tá? Do terceiro trimestre de 2022. Tá? E depois aqui foi a divulgação do balanço do terceiro trimestre de 2022. Tá bom, meus amigos? E aqui, ó, foi a divulgação do balanço esse gap down aqui, ó, esse segundo, foi a divulgação do balanço do quarto trimestre de 2022, ó. Tá? Então a gente vê que aqui nessa divulgação desse balanço aqui foi onde veio a provisão que eu falei, né, para devedores duvidosos, da questão do caso do empréstimo para Americanas de 4, eu não sei se foi esse valor provisionado, tá? Mas o que a gente sabe é que Bradesco tem emprestado lá na Americanas, que está em recuperação judicial, o valor de 4,8 bilhões de reais, tá? Então, o ativo que já vinha caindo, né? Por causa do resultado bem ruim, tá, pessoal? Eu confesso que não me lembro da última vez, a não ser esse balanço aqui do terceiro trimestre de 2022, que Bradesco tinha reportado prejuízo, né? E esse balanço aqui do terceiro trimestre veio com prejuízo, tá?
Nós temos aqui essa linha de tendência de queda, que ela inclusive foi já rompida, né, para cima, mas a gente vê ainda topos e fundos descendentes aqui, né? Temos um triângulo formado, tá? Um candle de queda, né? Vamos dar uma olhada aqui com a lupa, ó. Olha o candle da sexta-feira, né? Já rompendo a média de 9,27 para baixo. Temos esse nível aqui do 111 do Fibonacci, né? Segurando. As bandas de Bollinger, a gente vê que elas estão flat. Me perdoe. A gente vê que elas estão flat, ou seja, segurando ali pouca volatilidade, né, para esse movimento. Ou seja, temos uma consolidação aí, né? Temos uma consolidação aqui, ó, formada. Aqui, ó. Justamente mais ou menos na região desse 111 do Fibonacci em verde, tá vendo? A média móvel exponencial de 200 apontada para baixo. O volume caiu, que ficou lá embaixo, né? JJ Index vendedor, C650 também virado para baixo aqui, tá vendo? Né? Então não temos um gráfico bonito assim do ativo, infelizmente. Aqui, olhando o gráfico de 60 minutos, né, de Bradesco, a gente vê mais claramente aquela questão da consolidação que eu falei, ó. Tá? Nós vemos aqui aquele gap, um gap down aqui bem forte agora, ó, né? No mês de fevereiro, tá vendo? Que foi a divulgação do balanço do quarto trimestre de 2022, né? Com a provisão, né, do empréstimo da Petrobras, do empréstimo da Americanas, né? E a gente vê o ativo tentando sair daqui, mas segurando nesse 111 aqui do Fibonacci, né? Desse Fibonacci em branco, né? Ele bate nele, ó, testa, volta, testa, volta, testa, volta. Inclusive temos aqui um gap down, né? A gente vê aqui as médias de 200, de 9,27 apontadas para baixo, MACD vendedor crescente, bandas de Bollinger abertas dando volatilidade para queda. Estamos tendo uma correçãozinha aqui, sim, né? Mas olha o topo anterior, ó, né? Ou seja, topos e fundos descendentes, né? Tá vendo, ó? Né? JJ Index vendedor, C650 vendedor também, né? Então, assim, estamos dentro de uma consolidação, sim, no movimento que a gente vê aqui, ó, claramente, tá bom, meus amigos, ó? Ó. Essa consolidação está segurando aqui, né? Sendo que aqui, ó, formamos um topo anterior mais baixo, né? Então temos um triângulo aqui, ó, né? Tá? Ou seja, esse triângulo aqui, né, que está tendo volatilidade para queda aqui agora. Vamos ver o que vai acontecer, tá, meus amigos? Mas não vejo com bons olhos. Compra aqui eu não compraria de jeito nenhum, né? Linha de tendência de queda no semanal, linha de tendência de queda no diário e essa consolidação aqui no 60 minutos, tá? Esse é o contexto do ativo do Bradesco para essa semana, tá? É um ativo que eu particularmente não arriscaria de comprar, tá? Se vocês verem aqui, uma coisa a observar também, que eu não falei lá na hora que a gente estava olhando o gráfico de 60 minutos, ele testou a duzentona aqui, testou a duzentona aqui, fez esse throwback, mas voltou, fez mais outro throwback e voltou, pullback, aqui ele começa a namorar e afunilar aqui, ó, né? Formando o triângulo que falamos, ó, nos 60 minutos, tá? É isso que está acontecendo aqui, ele está em torno da duzentona. Sinceramente, as linhas de tendência nos gráficos mais longos são de queda, né? E aqui temos um afunilamento dentro de uma consolidação, né? Eu particularmente comprar seria a última coisa que eu faria nesse ativo, tá?
Vamos então para estudos de AMER3 no setup JJ, né? Ações ordinárias nominativas de Americanas. Bem, pessoal, Americanas nós já falamos várias vezes aqui um pouco da história deles, né? Dessa empresa. É legal olhar os outros vídeos, tá, de Americanas. Nós formamos inclusive aqui uma playlist de Americanas, que eu conto a história dela, conto a questão do problema do balanço, das suspeitas de fraude, né, no balanço. Estamos vendo aí, começando um movimento, né, que tudo indica que será aberta uma CPI no Congresso Nacional de Americanas, tá? O que deve levar mais ainda o preço desse ativo para baixo, né? Não deve aparecer coisas boas ali, eu não acredito, né? A gente falou várias vezes aqui que Americanas é o resultado da fusão de 3 empresas, né? Olhem por favor os vídeos anteriores, a playlist, vale a pena para quem não conhece o ativo. É importante conhecer, que inclusive dá, né, a questão que eu sempre falo aqui de cultura de mercado. Nós precisamos ter cultura de mercado, tá? Mas Americanas então é o resultado da fusão de 3 empresas das lojas americanas, né? Que tinha o ticker LAME3, LAME4, LAME. A B2W, né, que tinha o ticker BTOW3, que era o braço do e-commerce, né, que era uma empresa que era dona, que continua sendo dona agora dentro da fusão, né, do site Submarino, do site americanas.com, entre outras coisas, e da própria AMER, que começou como o cartão, né, de cashback de Americanas e acabou se tornando a empresa toda, né, que tudo foi fundido e transformado em AMER, tá? Esse é o gráfico mensal, como falamos, de Americanas, então, né, que é o resultado da fusão de todas essas empresas. E todas essas empresas eu preciso lembrar que elas não vinham bem, tá? Desde antes, tá, meus amigos? Apesar das recuperações, ó, que aqui teve a recuperação da pandemia e tudo, que inclusive fez o topo histórico, tá? Porém, devolveu tudo depois, por quê? Porque não era sustentável, veio por uma questão de e-commerce e tal, né? Nós vemos aqui no gráfico mensal, então, de Americanas, as médias móveis de 200, de 27, de 9 apontadas para baixo. Vemos que já rompeu esse 111 aqui do Fibonacci, né? Vemos o MACD 18 vendedor e crescente. Vemos que a banda de Bollinger chegou a fechar aqui, ó, mas porém ela voltou a abrir, dando volatilidade para queda, né? Vemos aqui o JJ Index mais do que sobrevendido e o CCI vendido indo para sobrevenda, né? Indo para a linha dos menos 200 aqui, tá? Partindo aqui para a gente olhar o gráfico semanal de Americanas, a gente vê muito claramente a linha de tendência de queda, tá? A gente vê que isso veio com força a partir depois da recuperação da pandemia, né? Ou seja, a partir de julho, agosto de 2020, Americanas começou a cair e não parou mais. Então eu sempre comento, nos outros vídeos eu tenho comentado isso, meus amigos. O ativo avisa as coisas, o gráfico avisa, tá? Como diz, né, a frase do Charles Dow, o gráfico desconta tudo. Então assim, Americanas não começou a cair a partir da descoberta desse problema do balanço dele em janeiro agora de 2023. É uma coisa que já se demonstrava há muito tempo a partir do gráfico, ó. A queda de Americanas vem de julho a agosto de 2020, meus amigos. Não começou agora. Então, isso aqui é uma escola para a gente aprender a observar o movimento do ativo. Por isso é importante ver a floresta, como dizem, né? Ver gráficos com tempo mais longo. Ver gráfico mensal, sim, para saber da história. Ver gráfico semanal. Ver o diário, tá? E tudo. Quando a gente olha aqui, ó, o gráfico semanal, a gente está olhando os últimos 4 anos, mais ou menos, do ativo. Ou seja, a gente está vendo a história dele de 2019 para cá, como ele sofreu aqui, ó, na crise da pandemia, e ele se recuperou, tá vendo? E depois ele começou a cair de uma forma muito pesada e muito forte. Rompeu a média de 200, ó, a duzentona. Se a gente vê aqui, ó, meus amigos, os indicadores, estiveram sempre aqui abaixo, tá vendo?
E claro, culminou na questão do balanço, mas o problema, ó, já se demonstrava pelo preço há muito tempo, ó. Ele bateu no topo histórico dele aqui, ó. A ação de Americanas chegou a valer R$ 124,67. Ela vale agora, ó, aqui, atualmente uma ação da Petrobras vale R$ 1,04. Ou seja, mais de 99% de queda, meus amigos. Como alguém nunca tinha enxergado isso, que o ativo estava derretendo há tanto tempo, né? Para quem acompanha um ativo de verdade, eu me questiono, tá? Eu me questiono em administradores de fundos e tudo que mantiveram esse ativo em carteira e viram o dinheiro derreter esse tanto aqui, tá? Esse tanto aqui, nem que tivesse entrado aqui, tá? Nem que tivesse entrado aqui. Olha, não é possível você ver o seu capital derreter tanto e você continuar insistindo naquele ativo, tá? Beira a questão da teimosia, sei lá, não sei. É difícil até de adjetivar, né? Se a gente olhar aqui, ó, na lupa, o movimento atual de Americanas, a gente vai ver aqui, ó, que ele agora entrou numa consolidação bem maluca aqui, nesse 141 desse Fibonacci em azul aqui, ó, tá vendo? Ele fez uma regressão, a média aqui, a média de 9, ó, praticamente andando de lado, né? Ele segurou aí e tá aí, né, nesse R$1 aí. A gente vê, ó, média de 200 apontada para baixo, de 9,27 móveis exponenciais também apontadas para baixo, MACD vendedor crescente, bandas de Bollinger, ó, abertas para baixo também. Temos níveis de Fibonacci de alvo aqui, ó, inclusive com essa convergência 161 aqui, ó, tá vendo? JJ Index vendedor, né, saiu da sobrevenda, mas ainda está vendedor. O próprio C650 também saiu da sobrevenda, ó, né? Mas ainda está abaixo da menos 100, tá? Olhando o gráfico diário de Americanas, a gente vê que a linha de tendência é de queda, tá bom, meus amigos? Média móvel de 200 apontada para baixo, de 27 para baixo, a de 9, ó, flat. Por quê? Porque tá naquela consolidação mesmo que a gente mostrou, ó, né? Tá mesmo aqui. Aqui a gente vê o gap down, né, do mês de janeiro de 2023, quando estourou a questão do balanço, tá? Como eu já falei, esse gap down aqui vai ser um dos maiores gap downs que todos nós vamos ver em nossas carreiras, tá? Foi 79, alguma coisa por cento, quase 80% esse gap down, assustador, né? Então vemos essa consolidação aqui agora nessa linha aqui, a própria média de 9 ficou flat, né? JJ Index, olha que curioso, né? Tá vendedor, porém a venda tá perdendo força, ó, né? O PVT tá para se encontrar com a média de 50, né? Vamos ver o que vai acontecer. O C650 deu compra, mas ó, uma compra que não dá, né? Ele tá andando de lado aqui também, tá? Tudo se lateralizou, né? Como eu falei, é um ativo que pode dar oportunidades, pode, tá? Mas ele está fora do Ibov, fiquem sabendo disso. O volume, ó, cai muito fortemente cada vez mais, né? Cada centavo que é movimentado aqui, 1 centavo de variação aqui é 1% de Americanas, né? 10 centavos é 10%, né? Cada variação aqui significa um percentual alto em cima do ativo. Porém, meus amigos, vocês vão operar isso aqui, né? Opa, me perdoem, peraí. Vocês vão operar isso aqui mesmo? Eu particularmente não, tá? Eu me nego a operar isso aqui. Além de ser muito arriscado em várias circunstâncias, porque eu quero até trazer aqui, ó, e deixar escrito aqui para vocês, tá? Para mim são importantes duas coisas, tá? Liquidez. O que é liquidez? Volume,
tá? O ativo tem volume para entrada e saída da minha operação, tá? E a outra coisa que é importante também para mim, ou seja, volatilidade. O ativo tem bons movimentos para compra e venda, tá? Porque isso aqui, ó, é complicado, né? Isso aqui não é volatilidade, tá, meus amigos? Né? Um ativo consolidado aqui, ele não tem volatilidade, né? O risco é grande, né? E tudo, porque claro, a gente tem aqui, ó, 1,10. Se o ativo sair daqui a 1,4 e vir aqui para 1,10, já tem, né, perto de 5 ou 6% aqui de alta, tá vendo? Porém, isso é arriscadíssimo. Olha o volume, né? Olha o JJ Index, não tem nem sinal de JJ Index aqui para dar, tá? E o C650 está vendido. Como eu falei, tá para se abrir uma CPI no Congresso Nacional de Americanas. A tendência, não estou dizendo que vai fazer, que vai acontecer, mas a tendência com essa CPI é o ativo sofrer mais ainda e cair mais ainda, derreter mais ainda, tá bom? Infelizmente essa é a situação. O ativo, a empresa está em recuperação judicial. Vamos ver, a gente sempre torce para que seja recuperada. Existe a manutenção de empregos aí, e claro, né, a gente sabe, é uma empresa quase que centenária, né? Se eu não me engano tem 98 anos de existência as lojas americanas. Todos nós aqui na nossa infância e uma série de coisas, até para os filhos e tudo, comprou um chocolatinho, uma balinha, um docinho, alguma coisa, um ovo de Páscoa. Bem, é uma empresa do varejo, né? Porém a situação dela não é nada boa, né? A gente tem que ser realista, tá bom, meus amigos? Então o contexto do ativo de Americanas é esse, linha de tendência de queda já há um bom tempo no semanal, linha de tendência de queda no diário e a linha de tendência de queda com uma consolidação aqui nos 60 minutos, tá? Vamos agora para os gráficos comparativos, né? E vendo, a gente lembra, né, dessa frase aqui mais uma vez, tá? Do Sun Tzu, sobre as comparações. Há que valorá-la em termos de 5 fatores fundamentais e fazer comparações entre as diversas condições dos mercados com vistas a determinar o resultado de nossas operações, né? O primeiro desses fatores é a doutrina, o segundo o tempo, o terceiro o terreno, o quarto o mando e o quinto a disciplina. Sun Tzu, a arte da guerra. Vamos aqui então agora para o gráfico de 15 minutos comparativo, tá bom, meus amigos? Quando a gente olha o gráfico de 15 minutos, a gente está analisando aqui mais ou menos a variação percentual das últimas semanas, últimos 10 dias. Aqui está a linha zero do gráfico, tá? Ou seja, o que está acima está positivo, o que está abaixo é queda, está caindo, tá? Acima nós vemos somente aqui o dólar, né, subindo em comparação ao real, que subiu nesse período aqui 2,58%, e vemos o minério de ferro que subiu 1,1%, né? Tá? Ele chegou a ficar perto do zero aqui, subiu mais um pouquinho depois de volta, né? Para o lado de baixo temos como a maior queda, tá? O petróleo, né? Tanto o Brent como o WTI, né? Com 12% no WTI, quase 13%, e 11,67% de queda no Brent, né? Que é o mais suscetível aqui a Petrobras. E a terceira maior queda desses dias agora foi Petrobras com 8,66%. Ela chegou a cair até mais aqui, pessoal. Ela chegou a cair perto de 11%, tá vendo? Né? Mas deu uma recuperadinha agora aqui na sexta-feira, né? E está com uma queda de 8,66%. Outra queda aqui é de Americanas também, que caiu mais 7,14%, tá?
Bradesco caiu 5,19% também nesses dias agora. Bovespa, ó, Ibov caiu 4,20%. Vale caiu 1,90% e Cogna está com uma queda de 0,89%. Chegou a ficar positivo, ó, mas caiu de volta, recuperou e está aqui agora nessa posição, tá? Olhando o gráfico de 60 minutos, no qual a gente analisa aqui os últimos 30 dias mais ou menos, a gente vê que a grande queda é Americanas, tá? Com uma queda aqui de 26,76% nesses últimos 30 dias, tá? Como essa queda de Americanas aqui é tão grande, ela chega a ofuscar os outros ativos. Então eu vou trazer mais um gráfico aqui de comparativo de 60 minutos, tá? Só que sem Americanas, e a gente olha aqui então a variação percentual dos outros ativos dos últimos 30 dias, né? A linha 0 está aqui, desse comparativo dos últimos 30 dias. Quem está acima está positivo, quem está abaixo está negativo, tá bom? Nos positivos aqui a gente vê que a maior alta dos últimos 30 dias foi o minério de ferro, com 7% de alta, seguido de Cogna com 2,76% de alta e o dólar com 1,68% de alta, tá? A grande queda aqui desse período foi o petróleo, né? Vamos falar do Brent, que caiu 12%, e Petrobras, que caiu 8,56%, tá? O Ibov, ó, caiu 5,43%, Vale caiu 3,87% e Bradesco caiu 0,99%, quase 1%, né? Chegou a ficar positivo aqui no período, como Petrobras também e tudo. Só que a gente observa aqui, ó, pessoal, um movimento desses últimos dias agora para queda, né? De vários ativos. E a gente vê outra coisa a ser observada, o descolamento de Vale para o minério de ferro. O minério de ferro, de certa forma, está subindo, mas Vale está caindo, né? É algo a se estudar aí no ativo, tá? A olhar alguma coisa de fundamento, eu confesso que eu vou até dar uma pesquisada nisso aí, tá? Até nesses últimos dias aqui, a própria Petrobras também deu uma descoladinha do petróleo, ó, que o petróleo continuou caindo e a Petrobras deu uma recuperadazinha aqui, né? Tá? Indo para o gráfico diário comparativo, né? A gente analisa aqui mais ou menos os últimos 12 meses, tá? A linha 0 está aqui, meus amigos, ó, né? Então quem está acima está positivo, quem está abaixo está negativo. A maior alta do período dos últimos 12 meses é Petrobras ainda, com uma alta, ó, de 17,27%. Porém, ó, até o final de outubro, né, de 2022, Vale foi a maior alta, essa alta chegou a ficar em torno aqui de uns 65%, ó. E depois, como falamos já várias vezes, né, após o segundo turno, né, das eleições, Vale deu uma devolvida tão grande que aqui, ó, nesse ponto, ela chegou a ficar com uma alta abaixo dos 10% acumulada, ó. E depois, claro, ela recuperou e agora deu uma devolvida boa, está fazendo uma linhazinha aqui para o alto, vamos ver o que dá. A segunda alta, maior alta, né, e única, né, alta aqui desse período dos últimos 12 meses, além de Petrobras, é o dólar, né, frente ao real, que está com uma alta de 13,30%, tá? Já Vale está com uma queda aqui, ó, de 1,54% contra o minério de ferro, ó, que está com uma queda de 15,79%, né? Talvez seja até um ajuste, talvez, não sei, essa queda de Vale, né? Porque ela também chegou a dar uma descolada aqui para o alto, ó, do minério de ferro, e talvez agora aqui é uma compensação, né? A grande queda do período dos últimos 12 meses é a Americana, com 96,33%, tá? O petróleo, ó, tá com uma queda de 25,65% nos últimos 12 meses.
Bradesco com uma queda de 35%, tá? A queda do petróleo. Bradesco está com uma queda de 29,12%, Cogna com uma queda de 18,01% e o Ibov, tá? Que é o principal índice da Bolsa Brasileira, com uma queda de 11,85%, tá bom, meus amigos, nos últimos 12 meses. Indo para o gráfico comparativo aqui o semanal, né? A gente lembra que a gente compara aqui a variação dos últimos 4 anos, mais ou menos, tá? Quando aqui está a linha 0, tá bom, meus amigos? Então, nesse momento, quem está acima está positivo, está com a alta, né, como percentual. Quem está abaixo está com queda, tá? A gente vê aqui, ó, essa linha aqui rosa, que é a linha de Americanas, né? O tanto que ela recuperou aqui, ó, aqui foi a queda da pandemia, tá vendo? E o tanto que ela recuperou nesse período aqui, ó, tá vendo? Onde ela bateu no topo histórico dela, ó, ela chegou a ter uma alta de em torno de 270%, tá? E aquela queda que nós mostramos aqui a partir depois da pandemia, ó, ou seja, a partir de julho, agosto de 2020, ela caiu tanto que foi ficar negativa. Ela passou o zero, né, e ficou negativa aqui em 96,30%. Olha o tanto que o ativo derreteu, né? A segunda grande alta aqui também foi o minério de ferro, ó. Esse roxo aqui é o minério de ferro. O minério de ferro chegou a ter uma alta de mais de 200%, né? E agora está com uma alta aqui, ó, de 81,76%. A maior alta acumulada nesse período aqui desses nossos ativos comparados é Vale, tá? Com 105%, seguido de Petrobras, né, que tem devolvido, tá com uma alta de 100,73%. Petrobras chegou a ter uma alta, pessoal, de um pouquinho mais de 180%, porém caiu, né? O dólar está com uma alta de 42,67%. Ibov, né, com uma alta de 21,09% para esses últimos 4 anos, né? Petróleo está com uma queda de 9,33%. Bradesco com uma queda de 21,41%. E Cogna, que é a segunda maior alta, está com maior queda, me perdoem, maior baixa, né? Cogna está com uma queda de 79,40%. Eu quero chamar a atenção ao Bradesco aqui, porque essa questão aqui dele estar caindo, meus amigos, é mais uma coisa a se questionar de que se é o momento de comprar, né? Com a faca caindo, tá? Não estou dizendo que Bradesco é uma empresa ruim, etc, etc, etc. Mas é bom olhar essas coisas e ver se é o momento correto de comprar ou não, tá bom? Claro que há oportunidades e tudo tem que ser muito estudado, porque quando um ativo desse cai, é um ativo que dá lucro, se ele continuar dando lucro, né? Essa que é a questão. Quanto mais ele cai e você comprar ele com valor baixo, você tem um maior retorno em cima dos dividendos, né? Porém, a gente viu agora o que aconteceu por conta desse empréstimo de Americanas, que ficou bem prejudicada a questão de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio. Ele está distribuindo sim, tá? Juros sobre capital próprio e dividendos, porém caiu muito. Vamos ver se esse potencial de lucrativo de Bradesco continua forte. Se ele continuar forte, talvez seja assim na hora de demonstrar aqui uma possível reversão. Por enquanto não vejo possível reversão. Por enquanto vejo uma linha de tendência de queda, né? Mas demonstrando uma possível reversão aí, seja uma boa oportunidade de compra para comprar ele barato, né? Por enquanto não estou vendo nada barato. Estou vendo só um ativo de alto risco para quem comprar, tá? É a minha visão, né? Não precisa ser a visão de ninguém, né? Vamos aqui para o gráfico comparativo mensal, então, no qual a gente analisa mais ou menos a variação percentual dos últimos 20 anos. E como eu falei, da grande alta de Bradesco, né? Que ele bateu aqui, ó, em torno de uns 23 mil por cento de alta, tá? Porém, eu sempre questiono quem segura tanto uma queda assim de um ativo, né? Ele recuperou, voltou e agora a situação dele está aqui, né?
com uma alta acumulada que ainda é a maior de todos os ativos que a gente compara, tá? Com uma alta de 12,651%, 12.651% de alta. Essa alta de Bradesco aqui, meus amigos, é tão grande frente aos outros, que os outros ativos ficam todos escondidinhos aqui, tá vendo? Né? É admirável o que o ativo fez, tá? Mas também é admirável o que ele devolveu também, tá? E a posição atual dele é esse, né? Você vai comprar nele devolvendo, né? Essa aqui é a questão. Porque ele já rompeu fundos anteriores, ó. Aqui. Tá? E isso me traz certos cuidados, tá bom? Como essa variação aqui é tão grande de Bradesco, eu vou trazer mais outro gráfico, tá? Comparativo aqui, mensal, sem Bradesco dessa vez, né? Lembrando que a gente está olhando também a variação dos últimos 12 meses, como é o gráfico mensal. E a gente tem um outro ativo aqui também que voou menos do que Bradesco, mas não quer dizer que voou pouco, voou muito, que é a Vale, né? A Vale bateu naquele topo triplo lá, ó, com uma alta de mais ou menos quase 4.000% de alta, tá? Ela está devolvendo sim agora, né? A gente mostrou lá no gráfico aquela correção, regressão à média, que pode ser que vire aí mais do que uma correção. Pode se transformar, não estou falando que vai se transformar, né? Mas pode se transformar numa linha de tendência de queda, sim, né? A gente viu o gráfico de 60 minutos que já é uma LTB, né? Porém, atualmente, Vale está com uma alta acumulada de 3.555%, tá? E essa alta de Vale aqui é tão grande que ela também ofusca, né, a alta dos outros ativos. Então, para fazer uma correção disso, a gente observar o movimento dos outros ativos, eu também vou trazer mais outro gráfico, né, comparativo mensal, porém que compara os últimos 20 anos, porém dessa vez sem o Bradesco e sem a Vale, né? A linha zero do ativo do gráfico comparativo está aqui. Então, quem está para cima está com uma variação positiva. Quem está para baixo está com uma variação negativa, está caindo, né? A grande alta, fora Vale e Bradesco, é Petrobras, tá? Nesse período dos últimos 20 anos, que está com uma alta acumulada de 823%. Até outubro do ano passado, ela estava com uma alta de mais de 1.000%, né? Mais ou menos uns 1.050%, mais ou menos de alta. Devolveu bem, né? E está com essa alta agora de 823%. Aqui, pessoal, mais uma coisa a observar. Como alguém olha um ativo devolver tanto e continuar ainda posicionado, né? São questões que eu faço, tá? De administração de risco e de administração de lucros. A gente precisa gerenciar nossos lucros também, tá? Cada um toma sua decisão. O ativo nesses últimos períodos tem pago sim um dividendo bem interessante, porém o risco a cada dia dele sobe mais, tá? Então observem, né? Tá? A segunda maior alta aqui do período foi o Ibov, né? Dos últimos 20 anos, que é uma alta acumulada de 360%, tá? A terceira maior alta é o dólar perante o real, que subiu 204%. O petróleo nesses últimos 20 anos subiu, o Brent, né, 130%, e o WTI 85%, ou seja, o Brent subiu mais, né? O minério de ferro subiu 38%, né? E as quedas foram de Cogna, uma queda de 53% nos últimos 20 anos, e Americanas, que caiu 93,16%. Uma coisa a observar de Americanas é que naquele período que ela subiu bem, né, ela chegou a ter uma alta de quase 680%, mais ou menos aqui, tá? E ela chegou a devolver tudo, ficando negativo aqui, esses 93%, tá, meus amigos? Para vocês verem que a administração de lucros também é importante, porque alguém pode ter aproveitado uma boa oportunidade aqui e aproveitou toda essa alta. Mas se ele não fez gerenciamento de lucros e fez essa devolução toda aqui, do que adiantou? Né? Por isso, importante, observem também o seu lucro para você não devolvê-lo.
não deixar ele na mesa, né? Não deixar ele no mercado, não deixar ele na pedra. Tá bom? É isso aí, meus amigos, tá bom? De análises é isso, vamos trazer nossas mensagens, né? 90% do que criamos não é o nosso melhor trabalho. Robert McKee, Storytelling. Essa frase, meus amigos, é bem interessante, porque para se manter em alto nível, a gente precisa fazer nossos trabalhos em alto nível, né? E aqui ele constata essa média, né, de pessoas comuns, em pessoas em geral, que 90% do trabalho que faz não é o melhor trabalho. Se a gente quer ter resultados de alto nível, a gente precisa ter atitudes de alto nível, tá? Nós precisamos ter raízes de alto nível. Você está oferecendo o melhor que você tem sempre quando você está operando, né? Você está oferecendo o melhor que você tem sempre na sua vida? Procure observar isso. A questão de fazer bom trabalho também é uma questão de hábito, né? E a gente precisa ter esse hábito, tá bom? Bons hábitos, boas raízes, como eu sempre falo, eu tenho chamado de raízes aqui, geram grandes resultados, tá bom? O segredo do sucesso é a superação diária de si mesmo. Clóvis de Barros Filho. Essa frase aqui nada mais é do que o Kaizen, né? Cada dia melhor, tá? A água fura pedra, meus amigos, tá? Cada dia melhor. A gente precisa ser isso, cada dia melhor, tá? No duelo individual, a vitória ou a derrota acontecem com muita violência e rapidez. Razão porque se exige treinamento constante, dia após dia, a fim de que haja o devido preparo para enfrentar de pronto qualquer emergência. Miyamoto Musashi. O livro dos 5 elementos, tá? Quando a gente está operando, a gente está fazendo um duelo individual, né? E a gente precisa estar preparado, não preparado para comprar ou para vender, tá? A gente precisa estar preparado para dar a resposta que o mercado exige naquele momento. Por isso que eu comparo muito o mercado financeiro com as artes marciais, tá, meus amigos? A gente não pode estar preparado simplesmente para um golpe fulano de tal, para o chute de não sei aonde, o soco. A gente precisa estar preparado para a luta, né? E no mercado é a mesma coisa, sem viés, tá? A gente não tem que chegar no mercado falando hoje eu vou comprar, hoje eu vou vender. Não, a gente vai comprar se o mercado estiver demonstrando essa oportunidade de compra, né? A gente tem que estar preparado para tomar a decisão, para fazer as melhores escolhas naquele momento, tá? Um homem pronto a enfrentar um tigre ou um rio em fúria, sem se importar se iria morrer ou viver, seria o que eu não levaria. Levaria sim alguém que olhasse os problemas com cautela devida e que preferisse o sucesso por meio da estratégia. Confúcio, né? Século V a.C. É isso aí, meus amigos. Quem entra no mercado pro tudo ou nada, não é o que eu levaria, tá? Eu levaria sim quem olha o mercado com cautela e prefere o sucesso por base da estratégia, né? Essa frase encaixa totalmente. Espero que vocês tenham entendido, né? No mercado nós não estamos jogando, não é tudo ou nada. A gente não se coloca em posição, em território de morte, né? A gente se coloca como um ser pensante, né? Que tem estratégia, que age segundo a razão, tá? Toda plantação de coisas boas, uma hora frutifica em coisas melhores ainda. André Araújo. É isso aí, meus amigos. É o que eu tenho tentado fazer por toda a minha vida. Plantar coisas boas, tá? Mais uma vez, cuidem sim, por favor, de suas raízes, tá bom, meus amigos? Por favor, cuidem. Cuidem muito bem. Com boas raízes, como eu sempre falo, né? A gente conquista o sucesso, mas sucesso consistente, tá? Esse é o objetivo da vida da gente, ter sucesso consistente, tá bom? Esse é o nosso objetivo, tá aqui, ó. Sucesso consistente, tá bom? Com boas raízes a gente mantém esse sucesso. O sucesso da gente passa a ser consistente, passa a ser para toda a vida, né?
Muito obrigado a todos vocês. Espero estar plantando coisas boas aqui com todos e que a gente colhe esses frutos de dedicação, de estudo, de seriedade, de honestidade, tá? De disciplina, tá bom, meus amigos? Espero colher tudo isso junto com todos vocês, que todos nós colhamos cada vez mais sucesso, mais saúde, mais sorrisos, tá? E vamos em frente. Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Água, fura pedra. Os